João capítulo de número 20, essa palavra ela voltou ao meu coração, muito forte como palavra de Deus para essa noite. Já mais ou menos no período de 24 horas o Espírito Santo tem me impelido, glória a Deus, aleluia, a ministração dessa palavra. Diz assim o texto, verso 1 em diante. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão e Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. E o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Vem comigo e diga: voltaram. Diga mais forte: voltaram. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou. Diga: Maria ficou. Diga de novo: ficou. Preste atenção. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora a entrada do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, respondeu ela: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre, e você diz amém. Diga amém. Diga glória a Deus por essa palavra. Senta adorando o nome dele, aleluia. Glória a Jesus. Nós estamos vivendo um tempo e uma atmosfera de cura muito grande em que o Senhor está nos proporcionando. E essa atmosfera de cura, ela paira sobre nós e será determinada sobre a vida de todo aquele que crê. E que junto com essa necessidade, está em unidade com o seu irmão, clamando a Deus por isso, para que o Senhor cure. E em toda área que precisa de cura, é porque já foi visitada pela dor. Vou repetir para que todos entendam. Toda área que carece de cura, é porque já foi visitada pela dor. Então a gente agora vai observar que o nosso Rei, o nosso Senhor, depois de ter andado 3 anos e meio de maneira tão íntima e tão junta com os seus discípulos, também com Maria e com muitas outras mulheres que sustentavam o seu ministério, agora eles vão viver um momento de luto, de tristeza muito grande, um momento em que o seu Senhor, o nosso Senhor, haveria de ser crucificado e foi crucificado com morte de cruz. E depois de ser crucificado, ele já havia dito que ressuscitaria. Mas o problema da dor é que ela embaraça o nosso entendimento acerca das coisas que ele já prometeu no futuro. Às vezes a dor é tão grande que ele garante alguma coisa boa antes de que a coisa ruim aconteça. Mas às vezes a coisa que aconteceu de ruim é tão ruim que a gente esquece de que depois dela ele já tinha falado sobre coisas boas. Agora olha que interessante, não foi apenas nenhuma nem duas, mas por 3 vezes consecutivas, Jesus deixou claro que ressurgiria dentre os mortos. Mas ainda assim a dor era muito grande. Quando a dor é grande, a gente esquece. Quando a dor é grande, a gente não lembra. Quando a dor é grande, a gente fica com a mente tomado pela dor e parece que não vai mais sair daquilo dali. Então veja bem, não é apenas Maria,
Mas muitos discípulos e tantos outros que seguiam Jesus estão escondidos, estão refugiados e estão tomados pela dor de ter visto partir o seu Senhor. Só um exemplo de que não é uma coisa só de mulher, mas é uma coisa de discípulo em geral, é uma coisa de quem ama o Senhor, de quem espera pelo cumprimento de uma promessa, que até os discípulos, os homens, por exemplo, a Bíblia diz que depois da ressurreição de Cristo, aquele momento em que ele passaria 40 dias ainda peregrinando sobre a terra, a primeira coisa que ele foi fazer depois da ressurreição foi trazer de volta ao caminho para retornar a Jerusalém os dois discípulos que já estavam aonde? No caminho de Emaús, ou seja, se distanciando da onde o Pai tinha mandado eles ficar antes de ser assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, Jesus havia dito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Depois ele vai reafirmar isso uma vez mais para os discípulos, porque estava todo mundo se refugiando, saindo, correndo, cada um para um lugar. Aí lá em Atos 1, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer novamente para todos que estavam presentes, ele vai dizer: ficai em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa do Pai que de mim ouviste, que há de descer o Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunha na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tudo isso foi depois, antes só dor. E na hora da dor ninguém lembra. Na hora da dor a gente esquece. Então eu estou falando isso aqui para que você entenda o cenário, o espírito, o coração, de que maneira Maria Madalena vai chegando até aquele sepulcro na madrugada de domingo. Ela vai chegando ali, o coração está em agonia, há uma tristeza inconsolável, há uma perda, a perda daquele que preencheu a sua vida, a perda daquele que libertou de todos os espíritos que a oprimiam, a perda do único que a amou incondicionalmente. Então agora ela acorda cedo e junto com outras mulheres em outros textos, que chamamos de sinópticos, que trazem a repetição de um mesmo texto, mas de maneira um pouco distinta, ela vai agora erguer-se, vai sair ainda no escuro, ainda na madrugada, até porque quem está com dor não dorme. Então ela quer correr em busca de fazer o que é possível para amenizar aquela situação. E qual é a maneira que Maria vê para amenizar aquela situação? Ela convoca outras mulheres que foram tão cheias por ele quanto ela foi. Ela convoca outras mulheres que caminham na mesma visão, como ele ensinou a mesma visão. Ela chama outras mulheres que não têm medo de concordar em ir na mesma direção, em fazer a mesma coisa. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor já está abrindo um parênteses, e ele está dizendo: quando começar um projeto, anda com gente que concorda, anda com gente que caminha na mesma visão, anda com gente que vai na mesma direção, anda com gente que aceita a proposta que você está colocando. E qual é a proposta de Maria? Ela quer chegar lá e ela quer fazer o que? Ela sabe que ele está morto. Na cabeça dela ela tem certeza, e ela sabe, ela viu, ele está morto. Completa para mim: ele está? Ele está? Galeria pode falar também: ele está? Ele está morto. Mas ela vai e ela quer dar os preparativos. Ela quer ter oportunidade de ver, de abrir, de observar, não para remover, porque dentro da cultura judaizante seria um escândalo muito grande. Então, na verdade, Maria vai a fim de querer dar continuidade aos preparativos do corpo de Jesus. Lembra que quando aconteceu tudo que aconteceu, a Bíblia vai dizer: era grande o dia da preparação daquele sábado, e para que os corpos não ficassem expostos no madeiro, foram tirados às pressas. Então Jesus foi sepultado muito às pressas, e ele não recebeu todos os cuidados no tempo propício para que fosse sepultado com o nível de dignidade que qualquer homem daquela época teria. Mas não tem problema, não lhe faltou dignidade. É por isso que naquele dia, naquele culto, na casa de Simão, quando preparou aquele banquete, ele já sabia que não ia dar tempo depois, então ele preparou tudo antes. A Bíblia diz que uma mulher está lá encostada na parede, ela provavelmente está com as mãos nas costas, porque quem entrava numa festa de penetra tinha que mostrar que era penetra. Podia até entrar, mas tinha que deixar claro que entrava, mas não foi convidado. Aí quando chegava tinha que entrar, botar as duas mãos nas costas e encostar na parede para mostrar: estou aqui, mas não fui convidado. Aí a Bíblia diz que Simão prepara aquele banquete lá,
e está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas ele não está nem aí para Jesus, ele quer usá-lo para se promovê-lo. E aí, sabe o que ocorre? Ocorre que ela está lá, vendo o Senhor. Eu imagino o que é uma sala, com Jesus ali, pronto para curar, pronto para amar, pronto para abraçar, pronto para beijar, pronto para promover, pronto para edificar, pronto para levantar, pronto para renovar. E a mulher está sentindo, porque a alma da criatura anseia pelo seu Criador. Quanto mais carente, maior a necessidade. Ela está olhando para o olhar do meigo nazareno, e ela está percebendo, mas não posso, não fui convidada. Mas eu penso que entre a ética e a necessidade sempre fala mais alto. É por isso que tem gente que não entende. Ei, Belícia, para de pular, não tem ética. Moisés, não roda hoje, não, mãe, não pula, não tem ética. Só que às vezes as pessoas não sabem com que necessidade nós chegamos aqui. Elas não sabem que a necessidade é maior. Aí a Bíblia vai dizer que ela rompe com o protocolo da ética do penetra. Ela vai até ele e um escândalo da graça se promove naquele dia. É uma choradeira, é óleo para unção, é cabelo para um lado, é lágrima para o outro. E o povo começa a olhar e começa a dizer, se ele fosse profeta, ele ia saber que ela era adúltera. Aí ele diz, olha, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Então dizia, mestre. Ele diz, olha, desde que eu cheguei na tua casa, tu não me beijou, tu não me abraçou, tu não me recebeu como convidado que tu diz que eu sou. Agora essa, desde que eu cheguei, não para de me beijar os pés. Não é o foco principal da mensagem, mas talvez sirva para alguém aqui. Todo mundo reclama de quem não faz, e quando a gente faz, reclama porque a gente está fazendo. Houve uma mulher então que com um vaso de alabastro ungiu ele, e ele disse, isto é feito para minha preparação. Me ungiu, e este fato será contado sempre que essa história for falada. Então ele já havia preparado, mas é cuidado de mulher, cuidado de Maria. Olha para quem está ao seu lado e diga, coisa de Maria. Maria é tipologia de mulher, né? Olha para ela de novo e diga, coisa de Maria. Não é? Quando a gente esquece o nome de alguém, a gente fala Maria, né? Maria, coisa de mulher. Ela quer chegar cedo e ela quer ir lá para poder dar os preparativos finais. Ela quer saber se limparam o sangue direito, ela quer saber se tem cheiro de bálsamo, se ainda resta perfume, se o linho era de boa qualidade ou se era uma atadura qualquer. Ela quer saber a maneira com que ele foi colocado, com que ele foi enrolado, se foi com a dignidade merecida de ser o seu Senhor. Então ela vai com esse cuidado, mas a Bíblia diz que quando ela chega lá, a pedra está removida. Quando a pedra é removida, Maria toma um choque de realidade. Agora veja bem, quando ela sai de casa então, ou da onde estava, para dar os preparativos do cuidado do corpo do seu Senhor, ela está saindo com um plano. O plano é esse: eu vou cuidar do corpo dele, eu vou ver como foi que tudo se deu, eu vou me certificar de que tudo está certo, eu quero ter certeza de que a coisa foi feita como ele merecia, como deveria ser. Que nível de honra, que nível de nobreza. O corpo de Jesus, na cabeça dela, haja vista que ela pensa que está morto, já não tem mais nada a lhe oferecer. Esse é o maior nível de gratidão. É quando você ainda luta por alguém que já não tem mais nada para te oferecer. Aí ela chega, só que ela tem um plano e o projeto é esse. Olha para a irmã que está do seu lado e diga, ela tem um plano. Seja Maria nessa noite, olhe para essa pessoa e diga, Maria tem um plano. Maria representa a gente nessa tarde profética. Maria tem um plano, e o plano é este, vamos lá. Talvez ela não tinha nem se dado conta de como é que ia fazer para remover uma pedra tão pesada. Como é que ia fazer para carregar o corpo de um homem de quase 1,68, 1,70, 73 de altura, né? É o tipo de coisa que a gente é movido pela intenção, e só depois a gente faz o cálculo para ver se vai dar certo. Eu gosto de coisa assim. E literalmente não é coisa de Pedro nem de João, porque homem é calculista, por isso que ele é o cabeça. É coisa de Maria. Não, escuta. Talvez o lencinho tenha sido dado, mas também possa ter sido vendido. E dependendo do valor do uniforme, seja o que for, é coisa de Maria. O sapato é antigo,
O relógio é o mesmo do ano retrasado. Ela já pensou, ou eu pago o lenço ou eu faço escova. Aí ela pensa, não, vou pagar o lenço. Aí mete um gel no cabelo, faz um coque arrumado e pensa, me dá meu lenço. Aí a gente diz, pode pagar até quando? Aí um exemplo, até dia 5, tá bom. E ela sai dali pensando, meu Deus, eu faço o quê? Brigadeiro, coxinha, meu pai do céu, o que que eu faço? Depois que ela faz o cálculo. Isso é coisa de Maria. Fazer o que precisa ser feito e depois visualizar como se dará. É tão tremendo, tô lembrando aqui agora. É coisa tão de Maria, é tão tremendo, que a Bíblia vai falar sobre a própria Maria, mãe de Jesus. Que quando o Senhor, quando Gabriel chega diante dela, e ele diz assim, tu conceberás, tu darás à luz ao Filho de Deus, e entrega para ela a mensagem, ela diz primeiro assim, cumpra-se em minha vontade o Senhor. Ela aceita antes de saber como. Tanto que ela aceita e depois ela diz assim, mas como se dará isso? Oh Maria, Deus está dizendo, entra mais forte, entra no projeto, faz um plano, estabelece um propósito, estabelece algo. Deus está dando plano para Marias aqui. Deus está te autorizando a seguir adiante com o projeto. Deus está dizendo, bota no papel, faz o projeto, deixa teu coração bater, deixa tua alma pulsar, toca para frente e coloca do teu lado quem vai na visão.